Você já tinha visto algo assim antes em sua vida? É bem provável que não. Parece muito estranho, como algo saído de um filme de caça ao tesouro. Mas acredite ou não, isso é real. A Bíblia Etíope é um dos livros mais misteriosos e controversos já existentes. Até mesmo o próprio país está envolto em mistérios que desafiam explicações. A Etiópia é o lar de uma das civilizações mais antigas do mundo e é o único país da África que não foi colonizado. Por causa disso, eles podem traçar sua linhagem até Cã, um dos filhos de Noé. Essa conexão até foi corroborada pelos judeus, mas esse vídeo não trata do país em si, mas sim do que ele possui. No vídeo de hoje, vamos te mostrar o porquê a Bíblia Etíope foi banida e quais segredos e informações ela escondeu por séculos. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E agora, vamos ao vídeo! O segredo etíope. A Etiópia guarda alguns dos pergaminhos bíblicos mais antigos do mundo. Esses documentos são ainda mais antigos que a famosa Bíblia King James. Enquanto a Bíblia King James possui 66 livros, os pergaminhos etíopes contam com 88 livros, incluindo obras que outras igrejas simplesmente não possuem. Esses pergaminhos abrangem tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento e há, até mesmo, pergaminhos nunca antes vistos. O que torna isso tão fascinante é que eles existiam muito antes do cristianismo chegar à sociedade etíope no século IV. Em outras palavras, o cristianismo não foi uma religião introduzida à Etiópia, como ocorreu em muitas outras nações. Na verdade, o cristianismo já estava presente na Etiópia desde o século IV. O viajante egípcio, monge e historiador Cosme Indicopleustes escreveu que a Etiópia era um país cristão quando a visitou em meados do século VI. Ele testemunhou como os governantes abriram suas fronteiras para receber muitos refugiados cristãos que fugiam da perseguição de reinos e impérios que se opunham ao cristianismo. Certas tribos etíopes adoram Deus cristão há mais de 3.500 anos. O corpo cristão mais antigo do mundo não é o católico, como muitos pensam, mas sim a Igreja Ortodoxa Etíope na Etiópia. O país também abriga um dos primeiros livros cristãos ilustrados já encontrados, parte dos evangelhos escritos em Ge'ez e uma antiga língua etíope. Esse livro foi descoberto em 2010 em um mosteiro no topo de uma montanha na Etiópia. Segundo o Ken Nast, um livro sagrado etíope do século X a.C., um governante etíope e a famosa rainha bíblica de Sabá foram a Jerusalém buscar conselhos do rei Salomão, como é registrado no cânon bíblico aceito. O que a Bíblia não nos conta é que os dois governantes tiveram um filho chamado Menelik. A rainha Sabá levou o menino de volta para a Etiópia, tornando-o o primeiro imperador. Em 2012, especialistas analisaram a composição genética de muitos etíopes e encontraram evidências que apoiam a viagem de Sabá a Jerusalém e o nascimento de Menelik. Acreditava-se que pessoas do Egito, Israel ou Síria possam ter se misturado com os nativos etíopes cerca de 3.000 anos atrás, durante o reinado da rainha de Sabá. Apesar de suas credenciais e autenticidade, a Bíblia etíope é frequentemente ignorada e não é considerada parte do cânon. Na verdade, a maioria das pessoas, incluindo os crentes da mesma fé, nunca ouviu falar dela. Isso demonstra a extensão dos esforços feitos para desacreditar e esconder a Bíblia etíope. A lição da Bíblia, como a conhecemos hoje, não é como era no passado. Havia muitas versões e interpretações diferentes das Escrituras. Os textos originais foram escritos em hebraico antes de serem traduzidos para outras línguas, como o latim por São Jerônimo no século IV, que compilou a versão. Essa versão ainda é considerada a principal tradução latina da Bíblia. Naquela época, o Novo Testamento tinha 27 livros, enquanto o Antigo Testamento tinha 39. No primeiro século, muitos livros foram escritos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, alguns deles como romances de fan fiction. O problema é que
Sem meios para verificar a veracidade desses livros, muitos acreditavam que eram reais. Isso se tornou uma preocupação para os líderes da igreja cristã primitiva, que se reuniram em concílios para decidir quais livros deveriam compor o Novo Testamento. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e o primeiro Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., foram alguns desses encontros importantes. Decidiram que um livro era considerado escritura se fosse escrito por um dos seguidores de Jesus ou por alguém que o tivesse visto ensinar. Além disso, o livro precisava ter sido escrito no primeiro século e estar em acordo com o restante da Bíblia. Ao longo dos anos, houve muitas mudanças no que conhecemos como a Bíblia Sagrada, mas uma das mais significativas pode ter ocorrido durante o reinado do rei Jaime I. Apesar da existência da Vulgata, por cerca de 500 anos, ainda havia várias versões e relatos da Bíblia, o que incomodava o monarca. Por volta de 1600, o rei estava preocupado com as diferentes versões da Bíblia que estavam em circulação. Ele desejava uma versão que resolvesse as divergências religiosas e que também fortalecesse seu poder. Vários sacerdotes também instigavam o rei a fazer alterações, argumentando que algumas das traduções em circulação estavam incorretas. Para resolver essa questão urgente, o rei convocou 47 especialistas para examinar todas as diferentes traduções da Bíblia que já existiam. Eles foram divididos em 6 grupos e trabalharam em diferentes partes do projeto por conta própria durante 7 anos. Esses homens tiveram que seguir regras rígidas para evitar qualquer preconceito e utilizaram uma série de ferramentas diferentes para garantir uma tradução precisa que permanecesse fiel às línguas originais. Quando os sacerdotes e o rei revisaram o trabalho desses especialistas e viram que havia semelhanças em seus esforços, apesar de estarem separados geograficamente, eles aprovaram a nova versão, atribuindo a glória a Deus por guiá-los para a mesma conclusão. Em 1611, a Bíblia King James foi publicada e, devido aos avanços na impressão, tornou-se uma das versões mais acessíveis até então. As edições feitas na Bíblia King James e na tradução original da Vulgata, realizada por São Jerônimo, garantiram que alguns livros não fossem incluídos na Bíblia que a maioria dos cristãos tem hoje, enquanto a Bíblia etíope ainda preserva todas as Escrituras. Agora que fizemos um breve curso sobre a história da Bíblia, é hora de responder as principais questões sobre por que a Bíblia etíope então foi rejeitada. Vamos lá! Por que a Bíblia etíope foi banida? Há várias razões diversas pelas quais a Bíblia etíope não é aceita, mas a principal razão é porque ela inclui livros adicionais conhecidos como pseudoepígrafes. Pseudoepígrafes são textos falsamente atribuídos a autores que não são os verdadeiros ou atribuídos a figuras do passado como fanfiction. Esses textos são considerados não canônicos pela maioria das outras tradições cristãs. Os livros que foram removidos ou rejeitados eram aqueles que os escribas e teólogos da época já sabiam que não eram divinamente inspirados. Muitas pessoas antes e depois de Jesus escreveram esses livros com más intenções e entendo as razões para a remoção. Por exemplo, se alguém lançasse hoje um livro afirmando que Kobe Bryant não foi um grande atleta, o livro seria um fracasso e receberia muitas reações negativas porque sabemos que isso é falso. Porém, dê a esse livro 500 anos e as pessoas naquela época poderiam começar a pensar que Kobe Bryant realmente não era tão bom. Para evitar que tais mentiras se espalhem no futuro, esses livros foram erradicados. Até mesmo a Bíblia etíope possui 2 canones, o mais amplo e o mais estreito. O canone mais amplo inclui 81 livros como Enoque, os Jubileus, os 3 livros de Mabis, a Epístola, a Clemente, os 4 livros de Códigos, entre outros. Já o canone mais estreito, supervisionado pelo imperador Haile Selassie, contém apenas 72 livros e foi proclamado como a versão oficial e completa da Bíblia etíope. As razões específicas para essa distinção não podem ser mencionadas aqui,
mas encorajo você a pesquisar na internet e descobrir a verdade por si mesmo. A versão restrita do cânone não inclui algumas escrituras encontradas na versão mais ampla, e o cânone mais amplo não foi reimpresso. Desde o início do século XX, já era evidente que havia controvérsias dentro da Bíblia, e ter duas versões diferentes também poderia contribuir para que não fosse aceita. O canal etíope oferece uma ótima maneira de observar como a Bíblia mudou ao longo do tempo. Diferentes grupos religiosos, incluindo os verificados ou aceitos, têm uma longa história de exclusão ou inclusão de diferentes textos ou cópias com base em fundamentos teológicos pessoais. A Bíblia que conhecemos hoje foi escrita principalmente nos séculos 4 e 5 depois de Cristo, enquanto o cristianismo na Etiópia já começava a diferir do cristianismo na Europa e no Mediterrâneo circundante. A Bíblia etíope possui muitas semelhanças com as Bíblias católica e ortodoxa, embora contém alguns livros extras do Antigo Testamento, provavelmente escritos nas últimas centenas de anos antes de Cristo. Outra razão para a rejeição da Bíblia etíope pode ser o idioma em que foi escrita, dificultando o acesso para não falantes. Além disso, a falta de traduções e práticas únicas contribuíram para sua relativa obscuridade fora da Etiópia. Uma terceira razão mais controversa pode ser política. No início do cristianismo, o poder político era uma preocupação dos líderes romanos, e qualquer texto que não se encaixasse em sua narrativa preferida era deixado de lado. O bispo de Roma chegou a ordenar a destruição de pergaminhos que não estavam na Bíblia, mas muitos foram escondidos em cubas, algumas das quais foram encontradas perto do Mar Morto na década de 1940. Nos últimos anos, as pessoas têm mostrado mais interesse na Bíblia etíope, tentando descobrir o que a torna especial e a verdade que ela contém. As igrejas etíopes também trabalharam para tornar mais fácil para mais pessoas lerem, traduzindo-a para mais idiomas e conduzindo estudos acadêmicos sobre ela. É incrível que esta Bíblia tenha sobrevivido tanto tempo, especialmente após ataques e incêndios que queimaram o mosteiro onde estava guardada na década de 1930, aumentando ainda mais o mistério em torno deste livro. Você já conhecia a Bíblia etíope? Então, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima!